Nós estamos conversando aqui no Bom da Notícia com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Nilson Fernando Gomes Bezerra. Estamos tentando explicar aqui o que você pode e o que você não pode para essas eleições de 2018. Diretor Nilson, e quem não pode votar? Está impossibilitado por algum motivo? O que é que ele deve fazer? Então, na verdade, a gente tem que separar aqui algumas situações que podem ocorrer e para cada caso tem uma atitude a ser tomada. Então, por exemplo, uma pessoa que no dia da eleição vai estar viajando para fora do país, então vai estar em outro país em viagem. Ele tem, ao pisar no Brasil, ou seja, ao retornar ao Brasil, ele tem 60 dias para procurar o juiz eleitoral e justificar a sua ausência às urnas. Então, ele anexa um comprovante de sua viagem e faz um requerimento ao juiz para que ele possa isentá-lo da sua penalidade. Caso ele não tenha feito tempestivamente, ou seja, dentro de 60 dias, aí ele vai ter que pagar uma multa. A multa é de R$ 3,51 por turno de eleição, ou seja, se ele faltar 2 turnos de eleição, ele deve R$ 7,02. Lembrando que esses valores não são recolhidos ao tribunal, são recolhidos ao fundo partidário e financiam os próprios partidos políticos, né? Então esse recurso não vai para a União para usar para sustentar o TRE, por exemplo. Vai para o próprio partido político. Ele está revoltado, ele não vota duas vezes, ele dá R$ 7,00 para os partidos dividirem. Para todos os partidos. E aí nós estamos falando de milhões de pessoas que dão R$ 7,00 para financiar os partidos políticos. Né? Caso ele esteja dentro do Brasil e fora do seu domicílio, então ele tem que procurar uma sessão eleitoral, qualquer sessão eleitoral, para poder justificar o seu voto. Então ele vai numa sessão de votação, por exemplo, se ele estiver em São Paulo, ele vai numa sessão, num colégio em São Paulo lá, entra na fila como se fosse votar, apresenta o seu título de eleitor, o seu documento oficial com foto, e aí o mesário coloca na urna o número do título dele, é mostrado que ele não é eleitor daquela sessão e pergunta, você deseja justificar o voto? Sim, aí ele justifica o voto ali e ele cumpre sua obrigação. Ou seja, ele não conseguiu votar, mas ele fez a justificativa do voto e aí para ele não tem multa. Né? Uma outra hipótese que nós temos é o seguinte, uma pessoa que esteja enferma, ou seja, eu estou no hospital e não consigo comparecer no dia da eleição. Mesma coisa, quando você sair do hospital, você tem, a partir da alta médica, 60 dias para comprovar aquela sua situação perante o juiz eleitoral. Faz um requerimento e anexa o comprovante daquela sua enfermidade. Caso você não faça tempestivamente, também tem que pagar a multa de R$ 3,51 para cada turno de eleição. E aí nós temos uma outra hipótese, que eu acho que essa é a novidade dessa eleição, é a possibilidade do voto em trânsito. Então, se eu sou um eleitor de Cuiabá e eu sei que eu vou estar em Rondonópolis no dia da eleição, por exemplo, mas eu não fiz minha transferência para lá, eu continuo sendo eleitor de Cuiabá. Eu posso procurar um cartório de Rondonópolis ou um cartório de Cuiabá também e informar até o dia 23, agora de agosto, do dia 17 de julho até o dia 23 de agosto, eu procuro um cartório e digo o seguinte, no dia da eleição, do primeiro turno, eu vou estar em Rondonópolis. Então, é feita uma transferência temporária para que eu seja habilitado numa sessão especial que vai acontecer em Rondonópolis, para voto em trânsito. Se eu sou um eleitor de Cuiabá votando em Rondonópolis, na urna vai aparecer todos os candidatos para mim. Primeiro para deputado federal, depois deputado estadual, 2 senadores, governador e, por último, presidente. Se eu sou um eleitor de São Paulo e eu vou estar em Rondonópolis no dia da eleição, aí eu vou habilitar e vou votar somente para presidente da República, porque na urna de Rondonópolis não tem os candidatos de São Paulo. Sim. Então, por isso, só aparece aqui. E se eu estou fora do país, aí não tem possibilidade de voto em trânsito. Voto em trânsito é só dentro do país. Mas aí, fora do país eu posso justificar em algum consulado? Justificar no consulado ou na embaixada. Tá? Consulado ou embaixada, posso justificar. Justificar o voto. E no caso específico do voto em trânsito, ele só pode acontecer em 3 municípios em Mato Grosso. Por quê? A regra anterior, da eleição passada, de 2014, a última eleição que nós tivemos geral, é que você só podia justificar nas capitais. Agora é nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. E no caso de Mato Grosso, é Cuiabá, que é a capital, e com mais de 100 mil eleitores nós temos Várzea Grande e Rondonópolis. Então, só se você estiver num desses 3 municípios é que você vai poder votar em trânsito. Nos demais municípios, infelizmente, não é possível ainda. E a outra diferença dessa eleição 2018 para a eleição 2014 é que naquela época você só votava para presidente e agora você vota para todos os cargos se for dentro do mesmo estado, né? E uma outra diferença também no voto em trânsito é o seguinte, os militares, ou seja, das Forças Armadas e também das Forças Policiais, como eles
costumam trabalhar na época de eleição e são deslocados de município a serviço e no interesse da administração pública. Então, no caso específico deles, a lei foi alterada e aí o TSE regulamentou isso. Eles podem votar em trânsito em qualquer município que eles estejam. Então, imaginando o seguinte, um militar do Exército que esteja numa aldeia indígena fazendo uma segurança lá. Nesse caso, ele pode transferir para votar naquela sessão lá, temporariamente. Então, o comandante militar dele informa ao tribunal que no dia da eleição, esse militar vai estar nesse local indígena, por exemplo, na aldeia Capoto, na região de Peixoto de Azevedo. Então, nós fazemos uma transferência temporária para ele para Capoto. Só que essa regra só existe para quem é das Forças Armadas e das Forças Policiais. O cidadão comum só pode votar nesses 3 municípios que eu falei, que é Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. Quem sabe a lei não altere e na próxima eleição 2022, que é a próxima eleição geral, a gente não possa votar em trânsito em qualquer município, né? Perfeito. E por que eu devo justificar? Então vamos lá. Primeiro, é importante dizer o seguinte, muito mais do que uma obrigação, o voto é uma oportunidade. Como eu disse inicialmente, a minha mãe, por exemplo, votou pela primeira vez junto comigo, ou seja, ela lutou a vida dela inteira para ter acesso ao voto, né? Então, não é uma obrigação, ela vai votar com muito prazer, ou seja, ela tem todo interesse em votar. E eu acho que nós temos que entender isso, que votar é o jeito, um dos mecanismos que nós temos de mudar o que está posto. Se você não está contente com o que está aí, compareça para votar, mas muito mais, se candidate para aparecer. E quem não vota, ele tem 2 caminhos. Ele pode justificar o voto, e se ele não justificar o voto, ele tem que pagar a multa. Se ele não vota, não justifica e não paga a multa, ele não está quites perante a Justiça Eleitoral. E essa não quitação, ela traz uma série de problemas para a pessoa. Vou dar alguns exemplos aqui. Quem fizer o Enem, por exemplo, jovem fizer o Enem, e tiver a felicidade, assim como eu, de passar numa universidade pública, não vai poder se matricular. Quem estuda na universidade, mesmo privada, e se formar, não consegue pegar seu diploma se não apresentar a quitação da Justiça Eleitoral. Quem quiser viajar para o exterior, por exemplo, não consegue tirar o seu passaporte se não apresentar a quitação eleitoral. Quem estudou para um concurso público e passou no concurso público, não consegue tomar posse porque não tem a quitação eleitoral. Então tem uma série de problemas na sua vida civil que são ocasionados pela falta da quitação. Volto a repetir, para que eu tenha quitação, eu tenho que ou votar, ou justificar, ou pagar a multa. Se eu não fiz nenhuma das 3 opções, aí eu não tenho a quitação eleitoral. Tá, qual que é... nós já começamos a viver o período de convenções eleitorais. Certo. Até o dia 5 nós teremos, de 5 de agosto, teremos todas as definições. Passado isso, qual é o comportamento do candidato e qual é a diretriz do Tribunal Regional Eleitoral? Então vamos lá. No momento que antecede ao período eleitoral das convenções, ou seja, até o dia 20 de julho, que é quando começam o período das convenções, não existem candidatos, existem pré-candidatos. Então as pessoas podem até dizer assim, olha, eu sou pré-candidato a senador, a deputado, ok. Ele pode dizer qual que é a sua base política e tal, mas ele tem uma vedação, ele não pode pedir voto. Não só pedir voto expressamente, como ele também não pode pedir voto de forma indireta, tipo assim, conto com o seu apoio. Esse tipo de indução do eleitor também não pode acontecer. Então ele pode dizer que é um pré-candidato, pode dizer sua plataforma, mas ele não pode pedir apoio político de ninguém, não só de forma direta, como de forma indireta. A partir do dia 20, ele pode ser escolhido em convenção. Ao ser escolhido em convenção, ou seja, aí ele já é um candidato, quer dizer, ele é um candidato escolhido, está aprovado. Ele só pode ser candidato quando ele registra a candidatura no tribunal. O prazo final para a candidatura é dia 15 de agosto. As convenções terminam no dia 5 de agosto e até o dia 15 ele tem esses 10 dias para ele procurar a sua documentação. Então ele vai ter que ir atrás das certidões, porque hoje o TRE exige a ficha limpa, por exemplo. Então ele vai pegar a certidão, por exemplo, negativa de crimes na Justiça Federal, na Justiça Comum Estadual, vai pegar uma série de documentos e trazer para o tribunal no dia 15 de agosto. A partir do dia 16, o dia seguinte ao registro de candidaturas, aí ele já pode fazer campanha porque ele já é candidato. No dia que ele registrou a candidatura aqui, aí sim ele é candidato. Aí ele vai ganhar um CNPJ da campanha dele, com esse CNPJ vai abrir conta, uma conta corrente para movimentar o recurso de campanha, e ele tem que separar o recurso dele, pessoa física, dele, candidato. Ou seja, tanto é que a gente abre um CNPJ específico para a movimentação financeira dele como candidato, então ele, pessoa física, pode doar para ele, candidato, mas são do CPF dele, pessoa física, para o CNPJ dele, pessoa jurídica, no caso, candidato. Aí ele vai poder começar a arrecadação de recursos
Pode ser recursos tanto advindos do fundo partidário, do partido político, quanto recursos do privado. É vedada a arrecadação de recursos de fonte vedada. Algumas das fontes vedadas são, por exemplo, o financiamento empresarial de campanha. Mas Edivaldo, Nilson, pessoas físicas podem doar para candidatos, né? Não há impedimento para isso. Mas para que haja doação, ele tem que abrir uma conta corrente para movimentação exclusiva para esse fim. E aí ele começa a campanha. Inicialmente a campanha é no boca a boca, visitando as casas e tal, e a partir de um determinado período, ou seja, a partir da proximidade no final de agosto, nós começamos o período das propagandas que a gente chama de gratuita, mas não é bem gratuita, do horário eleitoral em rádio e televisão. Como rádio e TV são concessões públicas, então só podem ter acesso à rádio e TV mediante autorização da Justiça Eleitoral. Então nós fazemos uma distribuição por meio de um sorteio do tempo de televisão e do tempo de rádio, e eles vão poder produzir seus programas e entregar para serem passados tanto na rádio quanto na televisão. Vale destacar para o cidadão que esses programas não são gratuitos. A gente paga para que seja vinculado. Qual a diferença? A rádio e a TV, elas têm uma obrigação de pagar impostos, como qualquer empresa tem. Só que aí eles abatem esse recurso dos impostos que seriam devidos. Então, na verdade, nós pagamos. A estimativa é que custa algo em torno de 700 a 800 milhões de reais no Brasil inteiro, no caso, né? O custo dessa propaganda na rádio e na televisão. E aí, feito essa rádio e TV, a sequência dele, a gente acaba vedando a propaganda na véspera da eleição, ou seja, tem um prazo final para isso. A propaganda de rádio e televisão ela se encerra numa quinta-feira, eleição no domingo, e no sábado é o último dia para fazer carreatas, na sexta-feira é o último dia para debate político. Então tem uma série de marcos temporais no calendário eleitoral, e no dia da eleição é proibida qualquer tipo de candidatura. Inclusive muita gente, de propaganda, muita gente inclusive no dia da eleição distribui santinhos, joga santinhos, que emporcalham a cidade, e o tribunal já na eleição de 2016 puniu pessoas, né, que fizeram esse tipo de sujeira em relação à sua cidade, em relação à campanha. E dessa vez vamos ser ainda mais rigorosos em relação a esse tema. E aí a pessoa que for escolhida nas urnas e for eleita, se ela cumprir algumas formalidades, ela vai poder ser diplomada. As formalidades são basicamente duas. No caso do candidato homem, sexo masculino, né, ele tem a obrigação de comprovar a sua quitação militar. E no caso tanto das mulheres quanto dos homens, a obrigação de prestar contas. Quem não prestar contas à Justiça Eleitoral não pode ser diplomado. A diplomação está marcada para o dia 19 de dezembro e aqueles que foram diplomados vão poder tomar posse. A posse ela varia de cargo para cargo, mas o governador e o presidente da República eles vão tomar posse no dia 1º de janeiro de 2019. Perfeito. Estamos conversando com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Nilson Fernando Gomes Bezerro. A gente volta já.